Olá, começa mais um quadro e olha com quem eu falei. E eu estou aqui com o vereador Pedro Roberto, natural de Ipiguá. Está no seu quinto mandato e já passou pela presidência da Câmara dos Vereadores aqui da cidade de São José do Rio Preto. Tudo bem? Tudo bem, Priscila? Muito obrigado pelo espaço, viu? Uma alegria falar com você e com os seus telespectadores. Eu tive essa experiência nos 2 últimos anos, foi maravilhosa, né? Ser presidente do Poder Legislativo é uma grande honra para qualquer parlamentar. Foi uma experiência muito significativa para mim. Ai, que bacana, como é bom estar aqui com você, para poder levar para quem assiste aí o meu quadro, quem é os meus seguidores, saber quem é o Pedro Roberto, não é? E eu estava olhando aqui, ó, você é formado em administração de empresa, né? Formado em técnico de segurança do trabalho, e com isso você fez algumas leis, né? Na área de segurança do trabalho. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo sobre essas leis, a importância dessas leis nessa área de técnico de segurança do trabalho. Fala para nós. Olha, eu, como você disse, sou formado em administração de empresas e técnico em segurança do trabalho, além de técnico em contabilidade. Mas meu trabalho até hoje é na área de segurança do trabalho, né? Eu sou consultor na área de segurança do trabalho e logo no início do meu mandato, primeiro mandato, segundo mandato, nós protocolamos e aprovamos uma lei chamada Programa Saúde do Trabalhador. Isso foi muito importante, porque esse programa criou uma equipe de profissionais, técnicos de segurança, médicos, enfermeiros, que avaliam os acidentes que ocorrem no Rio Preto e também auxiliam as empresas e os trabalhadores, as empresas a prevenir acidentes e os trabalhadores quando sofrem um acidente e não tem muitas vezes, às vezes a empresa também não fez a comunicação de acidente, enfim, é um espaço para o trabalhador. Além disso, a gente continua acompanhando esse trabalho no sentido de que ele realmente ajude os trabalhadores e as empresas a prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Até porque a nossa cidade ela é um campo que tem muitas empresas grandes, né? Usinas, e é importante essa lei estar atuando no nosso município, né? Eu acho que isso funciona não só para empresas de médio porte, mas de grande porte também, né? Sem dúvida, eu fiz parte do Sindicato dos Técnicos em Segurança, né, que é um sindicato que nós trouxemos para Rio Preto e que tem esse trabalho. Junto com o meu mandato, a gente somou, né, forças aí com o movimento sindical, com aqueles que querem, né, ajudar o trabalhador e as empresas também, porque eu já ouvi de empresários, Priscila, que às vezes falta informação para o próprio empresário para que ele tenha um ambiente mais saudável. Um Sim. ambiente saudável melhora a produtividade, reduz custos com acidentes. Eu já, né, fiz muitos cálculos de custo de acidente, fica muito caro para a empresa e é ruim para o trabalhador que se afasta. A gente tem visto aí mortes por acidentes de trabalho, então é um trabalho importante, não é? Para ajudar, como eu falei, as empresas e os trabalhadores. E além desse projeto de lei, nós temos um outro projeto muito importante aqui para a nossa cidade, que é a lei que obriga os bancos a fazerem uma adaptação nos caixas eletrônicos para as pessoas com deficiência física e pessoas que têm uma baixa estatura, né? Fala um pouquinho sobre isso e também, junto com essa lei, algo que vai ser, já vai ser não, é um benefício para o nosso município, é a arrecadação das multas quando não se cumpre a lei da fila dos bancos. Fala um pouquinho para nós desses dois projetos aí que você desenvolveu para o nosso município. É isso. Primeiro, como você falou, a lei que estabelece que os bancos devam ter caixas eletrônicos para que as pessoas com deficiência possam acessar sem a ajuda de alguém. A questão é essa, né? As pessoas com deficiência, como você falou, baixa estatura, um cadeirante, precisa entrar no banco e ter um caixa que ele não precise pedir ajuda. Essa é a intenção. Então, isso já está aprovado, os bancos já se adaptaram e o importante é que na lei da fila, contra a fila do banco, é uma lei que foi aprovada em 2005, já ajudou muita gente a ficar menos tempo em fila de banco. Ou seja, hoje, o que diz a lei?
a lei ela estabelece que as pessoas devam ser atendidas em até 15 minutos, ou seja, você entra na fila nos dias normais, com exceção do 5º dia e 10º dia, depois do dia 10, né? Feriados prolongados, mas no geral 15 minutos. E eu estabeleci na lei que a pessoa deve ficar com uma senha. O caixa deve entregar uma senha para quem utiliza, fica na fila. E a gente sabe que no começo muitos bancos não estavam atendendo e foram multados. Até hoje tem multas, uma multa pesada. E essas multas já renderam para o município mais de 30 milhões. Entraram nos caixas mais de 30 milhões, o que permite ao município, permitiu nesse tempo todo construir escola, creche, né, unidades de saúde, enfim. É um recurso importante para o município e também, ao mesmo tempo, ajuda as pessoas a ficar menos tempo nas filas. Eu já tenho conversado com muitas pessoas e dizem, olha, Pedro, realmente a tua lei nos ajudou, porque muitas vezes o trabalhador ele tem só hora do almoço para hora do almoço para ir no banco. Então, se ele ficar lá uma hora, ele fica todo o tempo do almoço na fila do banco. Então, se você não está sendo bem atendido no banco, passados os 15 minutos, em dias normais, pegue a senha, venha no poupa-tempo, você registra isso, o banco vai ser penalizado. É importante isso não só por conta do dinheiro, mas para que os bancos atendam os clientes no menor tempo possível. É importante explicar para quem está em casa que existe essa lei federal, porém, era importante fazer ela ser municipal. Você teve essa visão por muitas reclamações, falando no dia a dia com o morador de Rio Preto. Explica para quem está em casa, porque às vezes a pessoa acha, mas a lei já existia. Mas não, existe aí partes burocráticas que para realmente poder funcionar no nosso município precisa do nosso representante, um vereador, né, para poder fazer tudo isso. Explica para nós essa diferença do federal para o municipal. Muito importante a sua pergunta pelo seguinte, não havia uma lei federal. A minha lei aqui, só para você ter ideia, São Paulo a Câmara de São Paulo tinha proposto essa lei aprovada e a FEBRABAN derrubou a lei de São Paulo. E a minha, que é a Federação Brasileira dos Bancos, tentou derrubar e não conseguiu. E a minha lei aqui, ela virou uma referência nacional. O Brasil todo copiou essa lei. Na época, outros estados pediam cópia da lei. Aqui no estado de São Paulo, muitas cidades copiaram a minha lei, porque ela virou uma referência. Inclusive o sindicato dos bancários, nós tínhamos uma parceria para fiscalizar os bancos e eles cansaram de passar essa lei para outras cidades. Então eu fico feliz de poder ter sido uma referência, ter sido um exemplo essa lei para Rio Preto. Porque a questão da lei, Priscila, você sabe que tem lei que pega e não pega. Exato. E essa lei pegou. Pegou por quê? Não foi à toa. Eu pesquisei antes de fazer a lei, onde existia, tinha aí alguns modelos que não estavam funcionando bem, e principalmente houve um processo de fiscalização. E aí a lei pegou, entendeu? Então os bancos, na época, correram atrás para melhorar o atendimento, e até hoje, né, a gente acompanha esse processo. Então, é importante o nosso morador, o seu ouvinte, entender realmente esse processo. Uma lei ela tem que ser construída ouvindo. Importante registrar também que essa lei nasceu de uma cobrança de um munícipe. Ele chegou em mim, à época, não me esqueço, falou, Pedro, eu não aguento mais ficar 2 horas em fila de banco. Sim. Então, na época, em 2005, as pessoas ficavam 1 hora, 1 hora e meia em fila de banco. Então, é isso. Acho que a gente está sempre... O poder legislativo ele tem vamos dizer assim, essa capacidade. E eu vejo assim, a lei, como você falou, ela só vai funcionar se houver a fiscalização. E eu acredito que o nosso município está de parabéns, porque muitas leis estão sendo efetivadas, né? Porque está tendo essa fiscalização. Eu, quando fico numa fila de banco, eu não estou me demorando muito, não. E aí, o pessoal que hoje, se ocorrer o fato de demorar, qual é o procedimento rápido que ela pode fazer para que a lei seja cumprida e que o município ganhe com isso, né? Em retorno para o município. Sim.
A pessoa tem, quando chega no caixa, o caixa é obrigado a entregar uma senha para, né, para você. Você, de posse dessa senha, vai no Poupa Tempo, no setor de fiscalização, entrega a senha, vai assinar um protocolo lá, e aí o município, através do setor de fiscalização, vai multar o banco. Porque a senha já é o comprovante que você não foi atendido nos 15 minutos. Exatamente. Então já é um comprovante. Nós criamos esse instrumento para facilitar a vida das pessoas. Não tem que comprovar, né? Pedir testemunha, não precisa. A senha já é um comprovante, né? Você leva direto no Poupa Tempo, no setor de fiscalização do município, é coisa rápida, e o banco será punido por esse não cumprimento da lei. Pedro Roberto, nosso quadro é justamente para isso. É trazer para o nosso telespectador novidades, trazer soluções, falar quem são as autoridades, os representantes da nossa cidade e também falar com pessoas da nossa cidade, um empreendedor, né? Ele vai poder falar do seu sucesso ou das suas dificuldades aqui na cidade e a gente pode também estar compartilhando essas informações junto com vocês. E eu estava acompanhando você aí em algumas reuniões, eu vi que você estava falando, debatendo sobre o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, né, e o Fundo dos Idosos. Qual é a importância desse fundo e como funciona isso aqui no município? Bom, importante a sua pergunta, muito importante nesse momento, porque nós temos o Conselho, né, da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso. Os dois conselhos têm um fundo. E nesse momento, é importante a sua entrevista comigo, que nesse momento as pessoas vão fazer declaração de imposto de renda. E hoje as pessoas, né, moradoras aqui de Rio Preto, podem destinar até a 6% do que ele teria que pagar ou até do que ele tem a receber. E ele não vai pagar um centavo a mais por isso. Então, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa teria que pagar R$1.000 de imposto de renda, ele doa 6%, né, que seriam R$60, ele vai pagar para a União 940 e deixa para o município R$60. Isso é muito importante, porque esses R$60 pode ir R$30 para o fundo do idoso e R$30 para o fundo da criança e do adolescente. Só para te dar um exemplo, o ano passado, com essas doações, a gente chama de doação solidária, o fundo do idoso recebeu algo em torno de R$800 mil e o fundo da criança mais de R$1 milhão. E eles, por exemplo, o fundo do idoso investiu nos chamadas ILPI, são os lares que cuidam dos idosos, colocou energia solar em todos os lares. E isso representa hoje uma economia para os lares de algo em torno de R$20 mil por mês. E ao ano dá R$250 mil aproximadamente. Ou seja, à medida que os lares gastam menos com energia, eles vão poder investir mais nos idosos, entendeu? Gerar mais vaga. Mesma coisa acontece com a questão da criança e do adolescente. Existem inúmeros projetos beneficiando, né, criança com deficiência, adolescentes, e o fundo, o conselho, ele acompanha isso. Importante você saber que esse investimento, esse recurso, ele é fiscalizado pelos conselhos, no sentido de que aquele recurso seja investido de forma muito transparente. Há uma fiscalização, prestação de contas. Então, pedir para você que vai fazer a sua declaração de imposto de renda, converse com o seu contador e faça essa destinação. Você não vai pagar um centavo a mais. Você apenas deixa de mandar o dinheiro para Brasília, uma parte, e fica aqui em Rio Preto. Isso ajuda as crianças e ajuda também os idosos. Eu sou presidente da Comissão do Idoso aqui na casa, tenho um trabalho de longa data em favor das pessoas idosas. Nossa cidade, todas as cidades do Brasil, né, ela está com um número de idosos maiores, as pessoas estão vivendo mais. Sim. Mas é preciso também uma atenção maior para essa população. Nós temos pessoas aí, sim, precisando de internação, que a gente chama de grau de risco 3, certamente você deve conhecer alguém que está dentro de casa, precisando ser internado, precisando de um lar e não tem vaga. Nós estamos trabalhando para isso, assim como também cobrando no município mais vagas para o centro-dia. O que é o centro-dia? O idoso vai para um espaço, fica lá o dia todo e depois volta para casa à tarde. Isso ajuda a família, os filhos a trabalharem,
a filha, né, e ter menos preocupação com o pai, com a mãe idosa, entendeu? Então, é um trabalho que nós estamos aqui empreendendo aqui na Câmara. E essa é uma maneira, para quem está nos assistindo, para os empresários, contribuir com o nosso município. Os vereadores estão aqui na casa, no Legislativo, eles fazem o seu trabalho, porém, existe oportunidades, nós como cidadãos, né, contribuir. E essa maneira aí da arrecadação, né, de 3% a 6%, 6% do imposto de renda, vai ajudar muito esse fundo aí. Eu fico muito feliz por isso, viu? Só complementando, você falou de empresas, as empresas podem fazer também, elas têm, nós temos em média 600 empresas em Rio Verde que podem fazer essa doação solidária. Então é para pessoas físicas e também para empresas, você lembrou muito bem. Ai, coisa boa. Pessoal, eu fico muito feliz por todos estarem aqui nos assistindo. Eu falei com Pedro Roberto, um homem forte, com um nome forte, que está aí lutando pelo nosso município. Compartilhe a nossa entrevista. Eu tenho certeza que a participação de você aqui estará contribuindo muito, porque nós precisamos saber como está o nosso município, as novidades, os pontos positivos, os pontos negativos, e é para isso que o quadro Olha com Quem Eu Falei está aqui hoje. Obrigada, viu, Pedro? Eu que agradeço a oportunidade, muito bom. Sempre deixar à disposição do seu ouvinte o nosso gabinete, entendeu? Aqui na Câmara, podem nos procurar com ideias, sugestões, críticas, né? Que isso nos ajuda também. A gente está aqui na Câmara à disposição. É só também entrar no site, né? Pegar o e-mail, o telefone da Câmara. O telefone da Câmara, no geral, é 3214-7777. A partir daí você, quero falar com o vereador Pedro Roberto, no gabinete do vereador Pedro Roberto, a gente vai te atender com muito carinho. É isso aí, pessoal. Não deixe de contribuir. Tchau, tchau.